Em 1894, no estado de Minnesota, uma dedicada família de lenhadores, acompanhada de amigos, estava imersa em um dia de trabalho árduo no coração de uma floresta coberta por uma espessa camada de neve. Após um longo e exaustivo dia, enfrentando as adversidades do frio e do terreno irregular, a equipe finalmente conclui suas tarefas e se prepara para desfrutar do jantar, que consistia em uma caça recente. O ambiente é tenso, mas ao mesmo tempo há um ar de camaradagem entre os trabalhadores, que estão ansiosos para se reunir em torno da mesa, enquanto o cozinheiro toca um sino para avisar que a comida está pronta. Bill, o lenhador-chefe e figura central do grupo, decide se afastar um pouco da agitação do acampamento para se aliviar na natureza. Mal sabia Bill que, ao retornar, seria surpreendido por uma cena aterradora. Ao cruzar a entrada do acampamento, ele fica paralisado de choque ao se deparar com um cenário horrendo. Todos os seus colegas foram brutalmente atacados, desmembrados e mortos de maneiras inimagináveis. Ele não consegue compreender a origem de tanta brutalidade contra seus amigos e companheiros de trabalho. No meio de seu desespero, uma figura se revela. Um homem aparentemente comum, mas com o rosto deformado, brandindo um machado. Esse homem, um verdadeiro elemento do horror, gradualmente se transforma em uma ameaça palpável, começando a perseguir Bill, que, ainda em estado de choque pelo que testemunhou, corre desesperadamente em busca de escapar. A perseguição logo se encerra quando o homem deformado consegue alcançá-lo, e eles se envolvem em um combate brutal corpo a corpo. Na luta desesperada pela sobrevivência, a força do mutante se revela quando ele arranca com uma mordida o dedo de Bill, deixando-o em uma condição crítica. A gravidade da lesão faz com que Bill perca a força e, em um piscar de olhos, ele é empurrado em direção a uma serra, resultando em uma morte terrível. Décadas depois, um grupo de jovens delinquentes é sentenciado a passar uma semana na mesma floresta como parte de um programa de correção juvenil do estado de Minnesota. No dia em que devem se apresentar, os jovens são chamados um a um para receber suprimentos e orientações que os ajudarão a sobreviver no ambiente hostil. Claire, uma das jovens condenadas por dirigir embriagada, chega acompanhada de seu pai, que revela-se que ela é o xerife da cidade, acompanhada por outros 4 jovens, e é forçada a ficar sob a supervisão de um sargento chamado Gagadabu Duka Idan, uma funcionária do departamento. Assim que todos se reúnem na delegacia, são transportados para a área onde passarão a próxima semana. Uma promessa de recomeço que logo se tornaria angustiante. À medida que se aproximam do local designado, um homem misterioso e suspeito começa a espreitar, oculto entre as árvores, como um predador observando sua presa. Em um momento aterrorizante, um urso se prepara para atacar, quando uma criatura humanoide gigantesca aparece, agarrando o urso por trás antes de quebrar seu peso brutalmente e partir em busca de sua próxima refeição. Ao chegarem ao destino, começam a se instalar, montando tendas e preparando uma fogueira. Com tudo organizado, a instrutora Sun decide incentivar os jovens a iniciarem uma terapia de grupo, onde cada um compartilha suas histórias sobre o que os levou a esse programa. Enquanto compartilham suas experiências trágicas, o homem misterioso que os observava faz uma aparição repentina, gritando que viu o que aconteceu. O sargento sai de sua cabana e parece reconhecer o homem, que se autodenomina Mix. Ele informa aos jovens que Mix costumava viver na floresta e, embora seu comportamento seja excêntrico, não representa uma ameaça real, apesar do susto inicial. O grupo conclui a terapia e se retira para suas tendas, exaustos e alguns nervosos, pois a manhã seguinte promete desafios. Ao amanhecer, o sargento percorre o acampamento, despertando os jovens um a um para que se preparem para o trabalho que os aguarda. Sob a pressão do sol, Rock opta por deixar sua pistola na cabana e se junta ao grupo desarmado. Prontos, todos seguem pela trilha montanhosa até que, após algumas horas, decidem parar para o almoço. Zack, um dos jovens, tenta convencer o grupo a fugir e despistar o sargento, ansioso para voltar à cidade mais próxima. Frustrado por não conseguir persuadir seus colegas, ele se afasta, mas Martin rapidamente o segue para garantir que não fuja sozinho. Durante a conversa, encontram um crânio de touro e um dos jovens decide pegar um dos chifres como souvenir. Após se reunirem novamente, sentem que deveriam deixar o chifre onde o encontraram, respeitando a natureza, mas o jovem insistente leva o objeto em sua mochila, ignorando os avisos. Enquanto isso, na cidade próxima, Ray, o pai de Claire, entra em um bar, demonstrando preocupação com a segurança da filha.
Inquieto com a ideia de ela passar uma semana isolada na floresta, ele questiona a dona do bar repetidamente sobre o programa de correção, mas ela tenta tranquilizá-lo, garantindo que não há motivo para preocupação, mesmo contra a vontade do xerife. Que sua filha participe da atividade de volta às montanhas. A criatura colossal percebe que um dos chifres do esqueleto de touro foi levado e, por algum motivo, solta um grito de fúria que ressoa pela floresta, ecoando a grandes distâncias. Ao ouvir o grito aterrador, o grupo presume que pode ser um puma nas proximidades e continua seu caminho, inconsciente do verdadeiro perigo. Durante uma breve pausa para descansar e recuperar o fôlego, eles ouvem um estrondoso som de passos pesados se aproximando. Trish, distraída e enviando mensagens de texto em um local com sinal fraco, não percebe a morte iminente. O gigante a surpreende por trás e, em um ato brutal, a atinge com um golpe fatal de machado, partindo ao meio em uma cena chocante de horror, enquanto o sargento tenta se armar para defender o grupo, lembrando-se de que deixou sua arma para trás. Todos entram em pânico e correm para o acampamento, dividindo-se em dois grupos, um composto pelo Sargento Hawk, Sunan e Claire, e o outro por Martin, Rose e Isaac. Quando o gigante tenta atacar o segundo grupo, um enorme galho quebra e acerta Rose, ferindo-a gravemente. Contudo, o gigante logo volta sua atenção para o grupo de Claire, que, em uma corrida desesperada, tenta retornar ao acampamento em busca de segurança. Após um tempo correndo, a equipe para e acredita ter despistado a criatura, quando de repente ela aparece bem à sua frente. O sargento, decidindo que deve sacrificar suas chances, se coloca como alvo para que o resto do grupo possa escapar. Ele recebe um golpe de machado que separa seu torso das pernas, mas ainda assim continua vivo, gerando uma luta feroz entre a vontade de sobreviver e a brutalidade do gigante. Ele começa a gritar e insultar a criatura, tentando desviar sua atenção, enquanto o grupo busca refúgio. Apesar de conseguir irritar o gigante, ele não escapa e é esmagado pela grande aberração. Ao voltarem para o local seguro, os dois grupos se reencontram e todos finalmente chegam à cabana. Ao cuidarem dos ferimentos de Rosie, questionam-se sobre a natureza daquela criatura e a razão dos ataques, mas diante da situação crítica, elaboram rapidamente um plano de fuga. Sunan, decidida a proteger o grupo, pega a pistola do sargento e vai até a van para vigiar Martin. Enquanto isso, Martin tenta fazer uma ligação direta para pedir ajuda, mas demora mais do que o esperado. O tenso silêncio é interrompido por passos pesados se aproximando, e Sunan se vê obrigada a retornar à cabana, pois estavam expostos do lado de fora há tempo demais. Assim que se refugiam, a criatura aparece e começa a arrastar a van, o único meio de transporte que tinham. Cansada da perseguição e do medo, a criatura volta para sua mina abandonada e, com cuidado, limpa o sangue do machado como se estivesse se preparando-se para mais um ato de violência de volta à cabana. Claire enfaixa a mão de Zack, que se feriu em meio ao tumulto. Nesse momento, Mix aparece do lado de fora, assustado e ofegante. Ele entra e pergunta o que aconteceu para deixar o gigante tão enfurecido. Ao ver o chifre na posse de Zack, afirma que cometeram um grande erro. Com um semblante sombrio, Mix começa a narrar a história de Paul Bunyan, explicando as razões pelas quais o grupo está sendo perseguido, assim como os detalhes do ataque de Abil Foran e seus lenhadores em 1894. Mix revela que o gigante era um bebê que nasceu com uma doença rara, fazendo-o crescer muito mais do que um humano normal. Devido à sua aparência estranha, todos se afastaram dele temendo sua presença. Seu único amigo era Baby, um touro selvagem. Com a chegada do inverno, os animais começaram a abandonar a floresta devastada pela destruição dos lenhadores, que derrubavam árvores incessantemente. Os suprimentos se esgotavam e era evidente que o grupo precisava de alimento rapidamente. Durante a busca, os lenhadores encontraram um touro ferido e, sem hesitar, decidiram abater o pobre animal, que era a única esperança de Paul. Ao ouvir o sino do acampamento, o gigante correu para ver e, ao perceber a cruel cena de seus colegas se alimentando de seu amado amigo, a fúria tomou conta dele. Tomado pelo desespero, partiu em um ataque implacável, exterminando os lenhadores que ousaram fazer mal a ele. Após o ataque, Paul fugiu até a neve derreter, enquanto os moradores locais não descansaram até capturá-lo. O gigante foi acorrentado e levado para a cidade, onde era cuspido e humilhado, até ser aprisionado em uma mina abandonada, planejando explodi-lo permanentemente. Com o passar dos anos, os que lembravam do brutal acontecimento faleceram.
Paul conseguiu escapar, levando consigo os restos de Baby e construindo um santuário para seu único amigo verdadeiro. Sem que ninguém se lembrasse dele, o gigante viveu isolado e, devido à sua condição, cresceu cada vez mais. A história de Paul Bunyan ecoou na floresta até o triste dia em que o chifre foi profanado. Mix conclui sua narrativa, avisando que podem obter o perdão da criatura devolvendo o chifre ao seu santuário. Em um ato desesperado para corrigir seu erro, Zack decide sair da cabana no meio da noite e joga o chifre na direção de onde o encontrou, acreditando que sua ação silenciosa não chamaria a atenção. No entanto, sua ideia falha drasticamente quando o gigante furioso arremessa o chifre e o atinge no abdômen. Com essa ação, qualquer esperança de perdão desaparece. Paul agora está completamente focado em eliminar todos que profanaram seu lar, arrastando o jovem para a floresta escura e determinado em sua caçada. Ao amanhecer, Mix, ainda sem saber o que viria pela frente, sai da cabana decidido a buscar sua caminhonete para resgatar o grupo daquele lugar amaldiçoado. Nesse momento, a polícia informa ao xerife sobre um avistamento de um urso nas imediações do acampamento. Preocupado com a segurança da filha, o oficial parte imediatamente armado com uma pistola tranquilizante. Ao chegar à floresta, ele encontra as pernas do sargento e logo vê uma pegada gigante. Horrorizado, corre em direção à torre de rádio, tentando se comunicar com a central para pedir reforços, mas sem sucesso. Enquanto esperam pela volta de Mix, um silêncio aterrador envolve a cabana, e o verdadeiro terror se aproxima quando Paul aparece, golpeando a estrutura da casa com seu machado. O impacto é devastador e o teto se rompe, revelando sua fúria. Paul agarra Rose pela perna e a respiração do grupo se torna pesada. Sem alternativas, Sam pega a arma do sargento e começa a disparar na criatura, mas seus esforços são em vão. Paul, após se recuperar dos tiros, joga Rose contra uma árvore, eliminando-a brutalmente. Ele então encurrala o grupo e, quando tudo parece perdido, finalmente chega o xerife, acertando o gigante com dardos tranquilizantes. Aproveitando a distração momentânea, eles começam a correr em direção ao veículo do xerife, mas no caminho encontram Mix, que tenta impedi-los a qualquer custo, temendo que chamem reforços. Martin então age impulsivamente e salta na frente da espingarda de Mix, recebendo um tiro fatal. Enquanto Mix se prepara para confrontar o xerife, Paul arremessa seu machado na direção do grupo, mas o ataque acerta Mix, eliminando-o. Com um obstáculo a menos, o trio corre em direção ao veículo do xerife, onde Claire assume o volante, enquanto seu pai tenta disparar contra o gigante. No entanto, a estrada sinuosa torna a tarefa quase impossível, e em um momento de desespero, Claire perde o controle e colide com o veículo, dirigindo-se a uma ponte, onde uma porta blindada deveria oferecer proteção contra a criatura. Contudo, a porta estava trancada, encurralando-os em uma situação desesperadora. Quando o xerife se pergunta se há chances de sobrevivência, os reforços finalmente chegam. Paul, percebendo a presença de uma multidão armada, é cercado. Armados até os dentes, eles disparam contra o gigante, que, após ser atingido pelas balas, deixa seu machado cair e, finalmente, com o corpo mole, cai da ponte, chegando ao fim. O rádio da proprietária do bar transmitiu uma frequência da polícia, permitindo que ela ouvisse o pedido de reforço. Ao notar que o xerife estava em apuros, reuniu pessoas da cidade para ajudá-lo. Com a ameaça neutralizada, os homens levam seu machado como lembrança e símbolo dos horrores que enfrentaram. Finalmente, todos voltam para casa em segurança, aliviados, mas conscientes de que a floresta sempre guarda segredos sombrios em seu interior.